ZY7A LEN. Essa é a Frequência 7 Além. Aqui quem fala é Luciano Milici, seu anfitrião, seu guia, seu amigo e protetor nesta madrugada interdimensional, o cara que trouxe um universo paralelo para a festa. A partir deste momento, mundos se colidem, dimensões se sobrepõem, realidades se confundem e portais se abrem. Vem comigo e vamos atravessar juntos nesta madrugada para um local onde nada faz sentido e tudo pode acontecer. Mas não se preocupe, comigo você está em segurança, você está no conforto de ser testemunha de relatos incríveis, porém reais, neste que é o primeiro, o verdadeiro, o real e oficial canal de 7 Além, o único com mais relatos canônicos e oficiais, relatos registrados e autorizados, porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, bem-vindos à Frequência 7 Além. Boa madrugada, cidadãs e cidadãos, boa madrugada, alminha. Hoje eu vou contar 3 relatos muito próximos, muito parecidos e que me lembrou aquele filme Us, do Jordan Peele, traduzido aqui no Brasil como Nós, que foi lançado em 2019. Na verdade, nós temos muitos relatos assim, mas esses 3 me chamaram a atenção porque foram recentes. O primeiro relato é do grupo de Facebook, foi enviado pelo Marcelo e começa mais ou menos assim. Seria um espírito ou um doppelganger? Olá pessoal, este acontecimento foi uma coisa estranha que ocorreu comigo nesta madrugada da última segunda-feira e eu gostaria de compartilhar com vocês. Isso aconteceu dia 17/1/2022 e foi mais ou menos às 11h30 da noite. Minha esposa já tinha ido dormir e eu estava com a minha filha, juntamente com a nossa cadelinha, no sofá da sala vendo TV. Passado algum tempo, ficou mais tarde e eu pedi para minha filha ir escovar os dentes para dormir. Enquanto ela escovava os dentes, passei na cozinha e peguei um pouco de gelatina. Afinal, estava muito calor e gelatina, como vocês sabem, refresca. Fiquei encostado no armário comendo gelatina e olhando para a sala. Quando levei a gelatina à boca, eu vi alguém passar e, pela estatura, achei que fosse a minha esposa. A minha cachorrinha tem o hábito de fechar a boca e ficar com parte da língua para fora, a pontinha. E com essa mesma cara que ela faz pra gente, ela seguiu essa pessoa que passou próximo a nós. A pessoa brincou com a cachorrinha, inclusive fazendo um barulho estranho, engraçado com a boca, igual aquele barulho que os bebês fazem. Como eu adoro assustar tanto a minha esposa quanto a minha filha, eu agachei e fui de mansinho para a sala. Assim que eu coloquei a cabeça na sala me preparando para dar o pulo, não havia ninguém lá e a porta da sala estava fechada. E olha só, eu moro em apartamento. Achei muito estranho e fui na direção do quarto, que fica do lado oposto da sala, pois afinal poderia ser difícil, mas vai que eu não tinha visto a minha esposa sair da sala. Muito difícil, mas provável. Cheguei no quarto e a minha esposa estava dormindo. Sinceramente, eu não sei o que foi isso. Mas não era minha esposa, pois a sala é minúscula e não tinha como ela ter passado de volta sem eu ver. Não tinha como. E a porta continuou trancada por dentro, ou seja,
Ninguém saiu da sala. Eu vi uma pessoa, a minha cachorrinha brincou com essa pessoa, mas essa pessoa não existia. Resultado, só consegui dormir depois dessa após as 4 da manhã. E esse foi o primeiro relato, o relato do Marcelo. Marcelo é o nome do meu irmão. Abração, Marcelo. Um relato curto, real e assustador. Agora eu tenho um segundo relato, que é um pouquinho mais longo. Também é do grupo de Facebook, porque ela pegou e respondeu a esse relato do Marcelo. E ela acabou contando uma coletânea de passagens assustadoras da vida dela. É o relato da Dri e começa mais ou menos assim. Por volta dos meus 5 até uns 8 anos, eu morei em uma casa de um quintal imenso nos fundos. Havia pé de pitanga, de manga, dentre outras coisas. E no fundo desse quintal havia um quartinho isolado abaixo da escada. No início tudo era bem tranquilo, mas ao decorrer do tempo umas coisas começaram a ficar muito estranhas. Eu não me lembro a ordem dos fatos, mas, se eu não me engano, a primeira coisa foram os meus desenhos. Eu gostava de ficar no escritório que a minha mãe tinha naquela casa, e a janela desse escritório era bem de frente para esse quintal de fundo. E eu desenhava as coisas lá, as árvores, o céu. Mas, de repente, eu comecei a desenhar pessoas constantemente. Minha mãe estranhava aquilo, afinal eu era uma criança, e ela perguntava quem eram aquelas pessoas que eu sempre desenhava. Mas eu respondia para ela que eu não sabia quem eram essas pessoas, mas elas viviam lá no quintal, e é por isso que eu as estava desenhando. Depois disso, eu me lembro que em uma noite o meu pai estava fazendo a barba lá no banheiro, e a janela do banheiro também dava para esse fundo e esse quintal. Ele havia deixado a porta do banheiro entreaberta, justamente por não gostar muito de ficar naquele lugar de noite, de cara para aquela escuridão, porque não tinha luz no quintal. Bom, já era tarde e ele estava lá tranquilo fazendo a barba para ir trabalhar no dia seguinte e disse que me viu espiando ele no banheiro pela fresta da porta. Ele disse que eu colocava a cara ali dentro do banheiro, eu ria e sempre que eu era flagrada por ele, quando ele me encarava no reflexo do espelho, eu tirava a cara e ria. E ele me disse que viu espiar e correr rindo umas 3 ou 4 vezes. Até que uma hora ele disse: Driele, o que você está fazendo acordada a essa hora e brincando? Vai já dormir. Ele falou que naquele momento a minha mãe empurrou a porta do banheiro e entrou e falou: o que você está aí gritando no banheiro a essa hora? E ele disse que estava chamando a minha atenção, afinal eu estava brincando de espiar e me esconder, e era a hora de eu estar dormindo. Assim que ouviu isso, minha mãe, nesse mesmo minuto, pegou na mão do meu pai e pediu para que ele a seguisse. Então, ela abriu a porta do quarto para ele ver. E ele viu, ele testemunhou que eu já estava dormindo há horas. Eu lembro que nessa noite, eu fiquei sabendo no dia seguinte, meu pai nem terminou de fazer a barba. Bom, ainda focando nessa garotinha que ele pensou ser eu, outra pessoa encontrou com essa garotinha uma vez. Foi a minha avó. Nós fomos num final de semana para a praia e a minha avó ficou nessa casa para cuidar do nosso cachorro, para ele não ficar sozinho. Ela disse que se sentia sufocada naquela casa e, em meio à madrugada,
ela acordou e havia uma garotinha sobre ela. Isso mesmo, havia uma menina sobre ela, na cama. Ela disse que essa menina era idêntica a mim. Mas ela, assim que despertou e viu a menina, e ela tinha certeza que estava desperta, ela deduziu na hora que era impossível ser eu, porque eu não estava lá, eu estava na praia, a quilômetros de lá com a minha família. Então, ela meio que a princípio não sentiu medo, porque o que estava em cima dela era uma criança, e ela sempre acreditou que espíritos de crianças são anjinhos. Até que a menininha, aquela menininha que parecia comigo, do nada começou a rir de forma medonha e a enforcá-la com força. Nesse instante ela se desesperou, tentou sair e não conseguiu, então começou a rezar muito, a orar com força, e a garotinha sumiu. A minha avó não dormiu mais, ela esperou amanhecer e foi embora. Não quis mais sequer voltar naquela casa depois disso, nunca mais. E quando ela nos contou tudo isso, a descrição da garota, parecida comigo, era exatamente a mesma descrição da menina que o meu pai havia visto. Aquela menina arteira. Logo depois foi comigo. Aconteceu algo comigo. Porém não foi essa garota que eu vi. Eu já estava com tanto medo daquela casa por 1000 coisas que já tinham acontecido, de barulhos, coisas sendo atiradas, coisas quebrando, que eu passei a dormir com os meus pais. Dormia meu pai, a minha mãe no meio e eu na ponta. Em uma madrugada dessas eu acordei repentinamente e me virei em direção à porta do quarto, que estava aberta e dava para ver a sala. As luzes dos postes da rua deixavam a sala iluminada, e eu olhei e vi a minha mãe surgir ali da sala com uma vassoura e uma pá na mão, como se ela estivesse limpando. Só que era muito tarde, eu achei estranho e eu perguntei: Mãe, o que você está fazendo? E eu reforcei para ela: Mãe, amanhã você faz isso, vem dormir. Então ela sorriu de maneira histérica, escancarada, ao ver que eu acordei. Ela deixou as coisas de lado e se aproximou da cama, mas ao invés de deitar, ela se abaixou perante mim e ficou com o rosto bem perto, me olhando. E eu perguntei: Mãe, o que você está fazendo? Vai dormir. Só que ela sorria cada vez mais, não tinha fim aquele sorriso, mas ela não disse nada. E no mesmo segundo eu senti a mão da minha mãe, a mão verdadeira da minha mãe real me abraçando, quando ela se mexeu na cama. Eu olhei para o lado e vi que a minha mãe estava dormindo e o meu pai ali na outra ponta da cama. Eu me apavorei, porque se a minha mãe estava dormindo esse tempo todo, quem era aquela pessoa idêntica a ela? Eu pensei: acho que eu tive uma visão. Então eu me virei, mas não, aquela coisa ainda estava lá, bem próxima do meu rosto, me olhando e sorrindo. Eu me apavorei, mas não consegui nem gritar ou nada assim. Eu fechei os olhos bem forte, apertei que doeu e fiquei pedindo para dormir, pedindo para Deus, tentando rezar, até que a coisa foi embora. Eu não a vi mais, porém foi sinistro ao ponto de eu me lembrar dessa madrugada nitidamente, como se fosse hoje. E eu tenho medo até hoje. Depois de um tempo nós nos mudamos e um vizinho disse que um dos antigos moradores antes de nós
fazia uns rituais bem medonhos naquele quartinho abaixo da escada no quintal dos fundos. Eu não tenho nada, absolutamente nada contra rituais ou religiões, mesmo porque eu sou de uma religião que sofre muito preconceito. Mas eu acredito que na mesma medida em que existem as coisas para o bem, existem as que prejudicam. E eu não sei ao certo o que o antigo morador mexia lá, mas deixou muita coisa. E a casa era muito carregada. Eu tinha um cachorro e um passarinho e os dois repentinamente se apavoravam do nada. Aos nossos olhos, direto, esse cachorrinho chorava muito como se estivesse vendo algo bem bizarro. E eu nunca soube o que fazer porque eu era criança. Enfim, com toda certeza, tem mais coisas, mas eu não me lembro porque eu era bem pequena. Essas são as mais nítidas na minha memória. Não sei o que era, mas não desejo a ninguém esse pavor que eu senti, porque são pavores reais. E esse foi o relato da Dri, apavorante, hein? Eu me arrepiei contando aqui, sério, e olha que eu não tenho medo de nada, afinal, eu tô aqui, em Sete Além, no meio desse cemitério, como que eu vou ter medo de alguma coisa em plena madrugada? Bom, o terceiro relato agora eu recebi por e-mail, o relato da Silvia. E é estranho, gente. E por falar em cemitério, bom, vocês vão saber. Fica comigo aqui de madrugada. Fecha os olhinhos. Aumenta o volume. Para eu te contar essa história no seu ouvido. Porque começa mais ou menos assim. Eu nasci e fui criado em Florianópolis, mas me mudei para Brasília a trabalho assim que eu me formei. Raramente eu retornava à minha cidade, no máximo uma vez por ano para visitar a minha mãe. Meu pai faleceu em 2008. Certa vez eu estava em visita à minha mãe e ela falou assim: "Por que você nunca vai ao cemitério visitar ao seu pai, Silvia? Você era tão apegada a ele, tão carinhosa, mas nunca foi visitar o túmulo dele. Eu tenho certeza de que ele ficaria muito feliz com a sua visita." E eu respondi a ela o seguinte: "Os dias eu tenho certeza de que ele sabe o quanto eu o amo e quanto eu sinto falta da presença física dele." Minha mãe concordou, mesmo porque eu já tinha dito isso a ela algumas vezes. Essa é uma crença minha que eu gosto muito de dizer a muitas pessoas que convivem comigo. Porém, eu fiquei pensando em aproveitar um dos dias da minha visita para ir ao cemitério. E foi o que eu fiz. Como ainda ficaria uma semana em Floripa, fui ao túmulo do meu pai para depositar as flores. Quando cheguei ao cemitério para comprar as flores em uma barraca na entrada, a vendedora falou assim: "Como assim? Por que você decidiu comprar as flores de mim hoje?" Eu não entendi nada. E aí a moça disse: "Você sempre compra as flores ali do Osmar. Tá querendo variar o tipo de flor, é?" Eu ignorei, eu escolhi as flores, paguei, e na hora de entrar no cemitério, o tal Osmar, da outra barraquinha de flores, veio falar comigo. Ele perguntou: "E aí, Silvia, não quis comprar flores comigo hoje?" Eu me espantei e perguntei: "Senhor, do que o senhor está falando? Eu nunca nem vim aqui, muito menos comprei flores com você ou com a outra moça." Ele riu e falou assim: "Com ela você nunca comprou mesmo, você sempre compra comigo. Hoje eu tô notando que você comprou com ela e você não quis amarrar as flores com aquela fita dourada que você gosta tanto." Eu ia responder, mas um cliente chegou e chamou o tal Osmar, e ele ficou entretido. Eu entrei no cemitério, pesquisei onde era o túmulo do meu pai, porque eu não lembrava. Fui até lá e, para minha surpresa, já havia algumas flores em cima da lápide. Flores lindas, mas um pouco diferentes da minha. Estavam em vários estágios de decomposição. Algumas eram mais recentes, outras já estavam bem murchas e secas. Mas todas tinham o que parecia ser uma fita dourada as amarrando. Fiquei olhando aquilo e pensando se a minha mãe estava visitando o cemitério sem me dizer nos últimos dias. Nisso, um rapaz se aproximou de mim e falou: "Oi, como vai?" Eu respondi que tudo bem e ele falou assim: "É mesmo, né? Você e eu somos as únicas pessoas que visitam os parentes com tanta frequência.
Você visita seu pai e eu visito meu avô, que era como um pai para mim. Isso é muito legal, né? Eu falei para ele que deveria estar havendo algum engano generalizado, pois era a primeira vez que eu visitava o cemitério após o enterro do meu pai há mais de 10 anos. E ele falou assim: olha, Silvia, é Silvia seu nome, eu lembro. Eu sei que você está brincando. Nós dois até já conversamos algumas vezes aqui, umas 2 ou 3 vezes. Acho que isso. Você não lembra? Meu nome é Gustavo. Eu respondi para o Gustavo que era impossível e que talvez outra pessoa com meu nome, ou muito parecida comigo, deveria ter conversado com ele. E ele deu vários detalhes sobre as nossas conversas. Ele falou: Silvia, você me disse que trabalha em Brasília, que faz tal coisa, gosta de tal coisa. Ele detalhou coisas minhas. E eu respondi a ele que realmente toda essa informação batia, era verdadeira, e que essa pretensa eu havia falado muita coisa real sobre mim, que se fosse coincidência, seria uma coincidência bizarra. Então ele disse: ela só não me deu o WhatsApp dela. Bem que você poderia me dar, né? Eu ri, achei interessante aquela abordagem e dei meu número para ele. Então, rezei no túmulo do meu pai e fui embora. Um dia antes de eu voltar para Brasília, eu estava num mercado, um mercado grande, e eu vi o rapaz, o Gustavo, que eu tinha conhecido no cemitério. Fui até ele e o cumprimentei. Oi, Gustavo, como vai? Ele retribuiu o cumprimento. Eu falei para ele que eu estava voltando para Brasília e que eu tinha ficado esperando a mensagem dele no celular. E ele me falou: olha, moça, eu realmente adoraria ter o seu número, mas eu nem sei quem você é. Eu nunca peguei o seu número, nós nunca conversamos. Como você sabe que meu nome é Gustavo? Eu estranhei e falei: como assim? A gente se conheceu no cemitério, você disse que já tinha me visto lá antes. Eu visitei meu pai, você visitou seu avô, você está de brincadeira comigo? Ele se espantou e falou assim: olha, realmente meu avô está enterrado nesse cemitério que você disse. Mas eu nunca fui visitar o túmulo dele, jamais. Ele me criou como um pai e as pessoas vivem me mandando ir lá rezar. Dizem que ele gostaria. Mas eu sempre falo que o meu avô não está mais lá. Aquilo ali é um túmulo apenas. Que o meu avô está em um lugar melhor com Deus. Eu rezo para o meu avô todos os dias e tenho certeza de que ele sabe o quanto eu amo e sinto a falta da presença física dele. E foi isso. Eu não falei mais com o Gustavo e voltei para Brasília. O engraçado é que eu não sei que lição tirar disso tudo. Será que há uma Silvia e um Gustavo visitando seus entes queridos e, coincidentemente, eles já se encontraram? Eu conheci 2 Gustavos e ele conheceu 2 Silvias? O que está acontecendo, Luciano? Por favor, me ajude. E esse foi o relato da Silvia. A minha opinião sobre os 3 relatos é que pode se tratar de doppelgangers, fantasmas ou até cruzamentos dimensionais temporários, quem sabe? Eu não sei, você sabe? Eu acho que ninguém sabe. Ou melhor, talvez nossos fiéis inscritos da Tropa 7 Além possam dizer. Cidadãs e cidadãos, comentem, curtam, compartilhem esse vídeo. Só vocês têm o poder de espalhar a palavra. Por isso, fiquem comigo nessa madrugada aqui no cemitério, porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. O meu nome é Luciano Milici. Nos vemos em 7 Além. E esse foi o Frequência 7 Além, o programa que te leva a outra dimensão, uma dimensão só nossa. Muito obrigado pela audiência, por clicar nos links, por curtir, compartilhar, se inscrever e ativar as notificações. Muito obrigado pela companhia nessa interferência mágica e assustadora vinda de outro universo.
E você já sabe e tem certeza, esse aqui é o primeiro, verdadeiro, real e oficial canal de Sete Além, o único com mais relatos canônicos e oficiais, relatos registrados, porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, nos vemos em Sete Além. Desface agora a rede interdimensional de transmissão de relatos. Fique agora com os seus sonhos mais íntimos e pesadelos mais assustadores.